seja bem-vindo ao canal da leitura e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre matemática. É isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre um livro muito especial que é O Homem que Calculava, de Malba Tahan. Gente, esse livro assim é simplesmente formidável, é de uma inteligência fora do comum. Foi um livro assim que eu li há muitos anos e agora nessa quarentena aproveitei para reler. E trouxe assim lembranças incríveis da minha época, né, de ensino fundamental. E eu, apesar de ter estudado letras, sempre fui muito apaixonada por matemática. E um dos motivos dessa minha paixão pela matemática foi esse livro, sem dúvida, O Homem que Calculava. Eu tive a oportunidade de assistir também uma adaptação para o teatro dessa obra. E assim, genial. Ao mesmo tempo que é leve, que nos faz rir, traz assim muitos ensinamentos e nos deixa muito próximos da matemática. É um livro que mostra a matemática como parte do dia a dia, do cotidiano, e não algo distante da gente, como muitas vezes nos parece na escola, infelizmente. Malba Tahan é uma obra do verdadeiro escritor de O Homem que Calculava. Esse livro foi escrito por Júlio César de Moura Souza, um grande matemático brasileiro que também escreveu vários livros. E ele era, além de um brilhante professor de matemática e um grande escritor, também era um grande pesquisador das civilizações, né, orientais, e por isso ele cria esse livro todo dentro dessa cultura oriental. É um livro assim incrível, gostoso de ler, que a gente vai querendo entender qual é o próximo desafio, querendo decifrar. E ele vem com um apêndice explicando detalhadamente como que o nosso personagem principal, que é Beremiz, o homem que calculava, vai fazendo todos esses cálculos de forma tão apaixonante e simples. Beremiz, o nosso protagonista aqui da história, o personagem principal, ele trabalha, né, pastoreando ovelhas, ele trabalha para um senhor. Ele, desde muito cedo, ele se distrai contando as folhas das árvores e também até por um cuidado com a sua profissão, que ele não podia perder as ovelhas, ele aprendeu a contá-las usando diversos recursos. E isso foi tornando essa sua habilidade com a matemática cada vez mais apurada, cada vez mais forte. O senhor dele logo percebeu essa habilidade e pediu que ele negociasse a venda ali de algumas frutas dele, né? E Beremiz se saiu muito bem, evidentemente, né? Usou sua habilidade matemática para negociação, conseguiu fazer ótimos negócios e depois assim, de 10 anos de muito trabalho, ele conseguiu 4 meses de folga e resolveu ir para Bagdá, porque ele tinha assim, parentes lá que ele gostaria de visitar e também para apreciar todas as estruturas arquitetônicas, toda a arte, que ele era um apreciador também dessas belezas. E indo para Bagdá, num certo momento ele está descansando e contando alto ali as folhas das árvores, fazendo aquele monte de cálculo, um homem que passa, um homem que é natural de Bagdá, começa a observá-lo e não resiste, se aproxima dele para perguntar o que ele está fazendo, como assim, o que é isso? E Beremiz explica a sua trajetória, como chegou até ali, é então que ele conta, né, que está indo a Bagdá. E imediatamente eles se tornam amigos. O homem diz que ele pode ganhar dinheiro, ele pode conseguir muitas riquezas com essa sua facilidade, com essa sua habilidade para a matemática. Beremiz fica até um pouco impressionado. Ele pensou, poxa, eu nunca achei que eu pudesse ganhar dinheiro, né? Conseguir algo usando isso, que é tão simples para mim, essa minha habilidade. Mas ele gosta da ideia e os dois seguem juntos para Bagdá. Aí é o início de uma grande amizade, eles se tornam inseparáveis aí durante toda a trajetória do nosso livro. E é uma trajetória cheia de peripécias, cheia de resolução de problemas e muito gostosa, assim, porque a gente só passa a admirar cada vez mais. Tem hora que eu parava aqui e falava, gente, dessa vez ele não vai conseguir, né? Não é possível. E aí vem uma solução
super assertiva, te fala, olha só, é assim, realmente incrível, uma delícia de poder ler e apreciar. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas resoluções. Vou começar por uma bem simplesinha. Durante a viagem, né, com esse amigo que Beremiz conheceu, eles encontram um sheik que foi assaltado. Estava viajando com uma grande comitiva, com escravos, e eles foram assaltados nesse trajeto. E o sheik perdeu tudo, estava sem comida, estava machucado. E ele disse que, ele contou, né, quando foi socorrido por Beremiz e seu amigo, que ele só sobreviveu porque ele conseguiu ficar meio que escondido na areia do deserto, porque todos os escravos morreram. E então, assim, ele já estava muito grato por ter conseguido sobreviver. E pede ajuda, né? E Beremiz e o amigo, claro que se oferecem sim para ajudar. O sheik diz que tem muita fome e pergunta, né, se eles têm alguma coisa para comer. E aí Beremiz fala, olha, eu ainda tenho 5 pães. E o amigo dele fala, eu ainda tenho 3. E aí o sheik propõe, então são 8 pães. Eu proponho que a gente faça a divisão igual desses 8 pães para nós 3. E quando nós chegarmos, né, a Bagdá, eu os recompensarei com 8 moedas de ouro. E aí, né, 8 moedas de ouro era um valor, assim, bom. Os dois imediatamente aceitam a proposta. E cabe a Beremiz aí essa divisão dos pães, né, 8 pães por 3 pessoas. Beremiz faz a divisão dos pães, eles vão comendo. E quando chega em Bagdá, a primeira coisa que o sheik pede é que um secretário, um amigo, enfim, faça o pagamento das moedas aos 2 companheiros de viagem. E aí o sheik fala, olha, pague 5 moedas para o Beremiz, que tinha 5 pães, e 3 moedas para o amigo, que tinha 3 pães. Mas Beremiz não aceita. Beremiz fala, não, matematicamente essa sua atribuição de valores está errada. Veja, eu tinha 5 pães, logo mereço receber por ele 7 moedas. E a meu amigo cabe apenas, matematicamente falando, 1 moeda. Ele tinha 3 pães. E aí o sheik fica, fala, nossa, ele tá querendo... como assim você tá querendo, né, 6 moedas para você e 1 só pro seu amigo? Aí ele falou, não, vou provar que matematicamente esse é o certo. E aí Beremiz explica que quando ele estava no caminho, né, que ele ia dividir os pães, toda vez que ele pegava um pão, ele dividia em 3 partes e dava 1 para cada um. Então, num total de 8 pães, ele dividiu 24 pedaços. 24 pedaços de pães ao todo, e 24 pedaços dividido pelos 3, cada um comeu 8 pedaços. E aí Beremiz explica, se tínhamos 24 pedaços e cada um de nós comeu 8 pedaços, a divisão foi feita de forma justa e igualitária. Agora vejam, eu tinha 5 pães. 5 pães, sendo cada um dividido em 3 partes, eu doei aí para nossa divisão um total de 15 pedaços. Sendo que desses 15 pedaços de pães, eu comi os 8 que me coube. E sobraram 7, que foi os que eu ofertei para o nosso rateamento igualitário, vamos dizer assim. Já o meu amigo, que tinha 3 pães, esses 3 pães divididos em 3 pedaços cada, compuseram aí 9 pedaços, mas ele também comeu 8 pedaços, que foi a nossa divisão igualitária, 24 dividido por 3, cada um comeu 8. Então, dos 9 pedaços dele, ele comeu 8 e apenas 1 foi compartilhado. Então, eu tinha 15, comi meus 8, compartilhei 7. Ele tinha 9, comeu os 8 dele, compartilhou 1. E os meus 7 pedaços mais 1 pedaço dele compuseram os seus 8 pedaços. Portanto, matematicamente, eu doei 7 pedaços e o meu amigo doou 1 pedaço. Portanto, a divisão justa, matematicamente falando, seria essa, que eu ficasse com 7 moedas e ele com 1. O sheik fica pasmo.
E o amigo, depois de toda essa explicação, não ousaria discordar também. Eles realmente entendem que essa é a divisão justa e assim o sheik manda fazer. Separe 7 moedas para Berenice e 1 moeda para o seu amigo. Que coisa, não? Feito o pagamento, Berenice para e diz: bem, eu disse que essa seria a divisão justa, matematicamente falando, mas não é a divisão perfeita aos olhos de Deus. Então, dividirei 4 moedas para mim e 4 moedas para o meu amigo, porque nós estamos aqui juntos compartilhando e essa é a divisão que eu acredito ser certa. Mas que fique claro que a divisão matematicamente correta era a anterior. O sheik fica perplexo. O amigo do sheik que estava junto com ele imediatamente fala: além de um gênio da matemática, vemos aqui um homem bondoso, honesto e justo. Eu quero que ele trabalhe para mim a partir de agora, que seja meu secretário, meu homem de confiança. E essa é apenas uma das peripécias matemáticas de Berenice nessa ampla jornada da matemática que ele tem pela frente. Eu adoraria comentar outros e outros episódios. Eu posso até fazer um outro vídeo depois comentando mais um ou outro episódio, senão esse vai ficar enorme. Mas era isso que eu queria compartilhar um pouquinho hoje com vocês. O Homem que Calculava é um livro assim que vale muito a pena, que traz à tona essa possibilidade de nos apaixonar pela matemática, que é linda, assim, tão incrível. Eu super recomendo. E é um livro que não tem idade, tá? Pode ser lido por crianças, pode ser lido por adolescentes, jovens, adultos. Em qualquer idade, é um livro que pode despertar na gente essa paixão pela matemática e pela leitura também, que é esse o objetivo maior do canal. Um grande beijo e a dica de hoje: O Homem que Calculava, Malba Tabu.